Boa tarde. Hoje iremos falar sobre o gênero textual biografia. A biografia é um gênero textual utilizado para contar a história de uma pessoa. Esse tipo de narrativa aborda os aspectos pessoais, no caso, a trajetória de vida de uma determinada pessoa, e também o contexto social no qual se insere. A palavra biografia é composta pelos termos de origem grega. Bio significa vida e grafia significa escrita. Então, a biografia é o que? A escrita, da vida de determinada pessoa. Estrutura de um texto biográfico. A biografia deve sempre seguir uma ordem cronológica dos fatos, ou seja, uma sequência daqueles acontecimentos referente à vida do biografado. É possível ainda organizar os capítulos como seções, designando separadamente cada fato organizado segundo uma linha de acontecimento. Exemplo: capítulo 1, você irá abordar sobre o nascimento. Capítulo 2, adolescência e juventude. Capítulo 3, principais feitos. Capítulo 4, velhice. Capítulo 5, você irá falar sobre a morte e o legado que aquela pessoa biografada deixou para a sociedade. A estruturação vai do critério de quem escreve, seguindo as indicações que priorizem a cronologia, ou seja, a sequência dos fatos. Por fim, o texto precisa ser coeso, ou seja, precisa ter uma ligação textual através de elementos linguísticos, que no caso precisa ter uma conexão entre frases e orações. E esse texto, essa biografia precisa ser coerente. No caso, as ideias do texto precisam ter uma sequência lógica, para que nenhum fato esteja sobreposto ao outro. Características da biografia. Então, a biografia é do gênero narrativo. Esse texto narrativo precisa estar na terceira pessoa e deve seguir uma ordem cronológica dos fatos. O conjunto de informações sobre a vida de alguém, então a pessoa que vai fazer a biografia de determinada pessoa, determinada personagem, ele deve coletar informações sobre a vida daquele sujeito. O relato de fatos marcantes da vida de alguém. Então, a pessoa precisa buscar também, determinados fatos importantes da vida daquela pessoa a qual vai ser biografada. Uso de pronomes pessoais e possessivos. Uso de marcadores temporais, como na infância, na adolescência, naquela época, etc. O verbo deve predominar no pretérito perfeito e imperfeito. E esse texto precisa ter uma verossimilhança dos fatos narrados, ou seja, mesmo que aquela narrativa não seja fiel àquela pessoa biografada, pelo menos ela tem que estar bem próxima da realidade daquela pessoa biografada. Tipos de biografia. O texto biográfico pode ser classificado em 3 principais tipos. Temos a biografia, a autobiografia e a mini-biografia. Iremos ver com detalhe cada uma delas. Primeiro, a biografia consiste em um texto que conta a vida de uma pessoa, famosa ou não, e é escrita em terceira pessoa do singular, com base em pesquisas ou entrevistas. Tende a ter menor envolvimento emocional do autor com a narração. Já a autobiografia é o relato oral ou escrito que alguém faz da sua própria vida.
É um gênero literário em prosa, que consiste na narração da experiência vivencial do indivíduo, levada a cabo por ele próprio. Então, a diferença entre a biografia e a autobiografia, questão de pessoa, está relacionado que a biografia, o texto narrativo, tem que estar na terceira pessoa do singular, e na autobiografia, o texto narrativo tem que estar na primeira pessoa do singular. E na biografia, é uma pessoa relatando, biografando uma pessoa famosa ou determinado personagem. Já a autobiografia é a própria pessoa falando de si, ele escrevendo a sua própria história. Temos a mini biografia, o nome já diz mini, que no caso é um resumo biográfico para um material específico, como a parte interna de livros, servindo como apresentação do autor. Apresentação de um entrevistado. Independente da mídia, contextualização de uma personalidade em uma peça publicitária para justificar sua propriedade no assunto. Texto biográfico que segue conta um pedaço da vida de um dos maiores poetas brasileiros, Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, no Mato Dentro, Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902. Descendente de uma família de fazendeiros em decadência, o poeta estudou na cidade de Belo Horizonte e com os jesuítas no Colégio Anchieta, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, de onde foi expulso por insubordinação mental. De novo em Belo Horizonte, o itabirano começou a carreira de escritor, como colaborador do Diário de Minas, que congregava os adeptos locais do incipiente movimento modernista mineiro. Devido à insistência familiar para obter um diploma, ele se formou em farmácia na cidade de Ouro Preto, em 1925. Fundou com outros escritores a revista, que apesar da vida breve, foi importante veículo de afirmação do modernismo em Minas Gerais. Então, esse texto aqui é um pequeno trecho da biografia de Carlos Drummond de Andrade. Então, nossa aula foi essa. Agradeço a todos pela atenção. O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.